Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora resolver alguns exercícios, tá, do tópico de cargas elétricas. Lembrando que aí no canal tem uma videoaula com a teoria, tá, sobre esses exercícios. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode retornar nesse vídeo e assistir. Então, vamos para o primeiro exercício, ó. Considere 5 esferas metálicas idênticas, ou seja, eu tenho 5 esferas A, B, C, D e E. Elas são metálicas idênticas, ou seja, elas têm a mesma massa, são feitas do mesmo material. As esferas, a princípio, elas estão distantes uma das outras, tá? E as quantidades de cargas de cada uma das esferas são as seguintes. A esfera A tem uma carga mais 8Q, a esfera B uma carga mais 2Q, a esfera C uma carga menos 1Q, a esfera D uma carga menos 12Q e a esfera E uma carga menos 15Q, tá? Então, esse Q aqui é uma quantidade positiva de carga, um valor positivo de carga, tá bom? Se fizermos o contato sucessivo da esfera A com as demais, qual será a carga final de A? Para resolver este problema, esboce o processo de eletrização por contato em cada uma das etapas e utilize o princípio da conservação da carga para justificar sua resposta. Então, de contato sucessivo, a gente entende o seguinte, ó. A gente vai colocar em contato A com B, A com C, A com D e A com E, tá? E a gente vai descobrir no final desse processo qual é a carga elétrica resultante aqui em A. Então, aqui em cima, só para a gente relembrar os valores de cargas das 5 esferas, tá? Então vamos para a primeira etapa, que é o contato da esfera A com a esfera B. Então eu pego a esfera A, coloco em contato com a esfera B, ocorre a transferência de carga entre as esferas, depois eu faço uma separação entre essas esferas. E agora eu vou utilizar o princípio da conservação da carga para descobrir qual é a carga resultante aqui desse processo. Então aqui o princípio da conservação da carga nos diz que o somatório das cargas envolvidas nesse processo antes tem que ser igual ao somatório das cargas depois desse processo. Então, matematicamente, a gente representa isso como ó, a quantidade de carga em A inicial mais a quantidade inicial de carga em B tem que ser igual ao somatório das cargas finais em A e B. No entanto, como o enunciado nos diz, as esferas são metálicas e elas são idênticas. Baseado nessas informações, a gente pode falar o seguinte, ó, que a carga final na esfera A tem que ser igual à carga final na esfera B. Ou seja, Q de AF é igual a Q de BF. Por isso, o somatório dessas duas cargas finais eu posso representar como 2QAF, tá? Uma vez que QAF é igual a QBF, tá bom? Carga final de A é igual a carga final de B. Se esses dois valores são iguais, então a soma desses valores vai ser igual a 2 vezes a carga de A. Pegando agora essa informação, retomando aqui na equação aqui do balanço das cargas, eu tenho que a carga inicial de A mais a carga inicial de B tem que ser igual a 2 vezes a carga final de A, da esfera A. Então daqui a gente descobre o quê? Que a carga final da esfera A vai ser o quê? Somatório das cargas iniciais de A e B, mais 8 mais 2, dividido por 2. Ou seja, a carga final depois desse processo vai ser igual a mais 5Q. Tá? Então significa o quê? Ó? Que tanto a esfera A quanto a esfera B, após esse processo aqui de transferência de carga, ficaram com o valor de carga igual a mais 5Q. Tá bom? Nesse caso aqui eu representei como QA, por quê? Porque eu estou interessado na carga de A, porque é ela que vai entrar em contato com a esfera C, D e E na sequência, tá certo? A segunda etapa vai ser o contato da esfera A com a esfera C. Então eu retomei aqui agora o valor de carga que está presente em A. Esse valor já está levando em conta a primeira interação da esfera A com a esfera B, tá certo? E aqui é o valor da carga inicial na esfera C, tá? Que até o momento não interagiu com nenhuma outra das esferas aqui. Então vamos lá. Agora é o contato de A com C. Então coloco A em contato com C.
e faço a separação após a transferência de carga. Matematicamente, esse processo, como a gente já viu no início, que as esferas são idênticas, né? São metálicas, do mesmo material. Então, a carga final em A vai ser o quê? O somatório da carga inicial em A mais a carga inicial em C dividido por 2. Nesse caso, a carga de A inicial mais 5Q, a carga inicial de C menos 1Q, mais 5 menos 1, mais 4 dividido por 2, 2Q. Ou seja, tanto a esfera A quanto a esfera C, após esse processo, ficaram com a carga final igual a mais 2Q. Na terceira etapa, agora eu vou fazer o contato da esfera A com a esfera D. Perceba o seguinte, ó, eu já peguei o resultado da última interação da esfera A com a esfera C para adotar como valor inicial agora da esfera A. Tá? E a carga contida na esfera D, menos 12Q. Colocando agora em contato a esfera A com a esfera D, ocorre a transferência de carga entre as esferas, aí eu faço a separação. Matematicamente, esse processo ele é explícito através desta equação, na qual a gente calcula a carga final em A como a carga inicial de A mais a carga inicial de D dividido por 2. Então, pegando os valores da carga inicial de A, que é 2Q, e da carga inicial de D, que é igual a 12 menos 12Q, menos 12 mais 2, menos 10 dividido por 2, menos 5Q. Ou seja, depois desse procedimento aqui, desse processo de interação, a carga final em A vai ser igual a menos 5Q, assim como a carga final em D também vai ser igual a menos 5Q. E por último, a quarta etapa, que é a interação agora entre a esfera A e a esfera E. Perceba novamente que aqui, ó, o valor inicial da carga contida na esfera A é o valor da última interação, ou seja, da esfera A com a esfera C. Então, o valor está aqui, ó. Pode perceber que a cada etapa esse valor aqui foi se alterando. Tá bom? Agora coloque em contato as duas esferas. A com a esfera E, ocorre a transferência de carga, eu faço a separação das esferas. Matematicamente, como é que a gente ilustra esse processo de transferência? A carga final em A vai ser igual ao quê? A carga inicial de A mais a carga inicial de E dividido por 2. Então, a carga inicial de A menos 5Q, a carga inicial de E menos 15Q, menos 5 menos 15, menos 20 dividido por 2 é igual a menos 10Q. Então, após os contatos sucessivos da esfera A com essas esferas B, C, D e E, a carga final contida na esfera A vai ser igual ao quê? A menos 10Q. O exercício 2. O exercício 2 é muito parecido com o exercício 1, tá? Nesse caso, a gente tem 4 esferas, tá? A primeira esfera está carregada com uma carga mais 4E. A segunda e terceira esferas elas estão com carga neutra, ou seja, elas têm a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Já a esfera 4, ela está carregada com carga elétrica negativa, representada aqui por menos 2E. Agora as interações vão acontecer da seguinte forma, ó. A primeira interação vai ser o contato da esfera 1 com a esfera 2, e sempre após esse contato a gente vai fazer a separação e calcular o valor da carga resultante nesse procedimento. O segundo contato aqui, a segunda interação vai ser da esfera 2 com a 3, e por último, no terceiro contato, da esfera 1 com a 4, tá? Aí o exercício quer saber, ao final do último contato, qual é a quantidade de carga elétrica em cada uma das esferas. Então a gente vai determinar agora a carga elétrica resultante, depois desses processos aqui de interação, em cada uma das esferas. O procedimento é o mesmo que a gente adotou no exercício 1. Vamos começar, ó. Primeira etapa, contato da esfera 1 com a esfera 2. Princípio da conservação da carga.
somatório das cargas iniciais tem que ser igual ao somatório das cargas finais. Tá? Não existe, nesse sistema aqui isolado, não existe criação nem destruição de carga. Tá? Então, a carga ela é conservada. O que acontece é que ela vai se transferir de um corpo para o outro, aqui de uma esfera para outra. A gente sabe, como as esferas são idênticas, que isso aqui vai ser sempre verdade, tá? A carga final na esfera 1 vai ser igual à carga final na esfera 2. Ou seja, então o somatório disso aqui pode ser representado como 2 vezes a carga na esfera 1, tá? A carga final. Pegando agora essa informação e substituindo nessa equação, perceba o seguinte, quando a gente faz isso, olha o que a gente está fazendo na realidade. Ó. A gente tinha uma equação e 2 incógnitas. Agora, a partir do momento que eu levo em consideração o fato dessas esferas serem metálicas e idênticas, e a carga final nas duas esferas tem que ser a mesma, quando eu faço essa associação aqui da carga inicial, final na esfera 1 tem que ser igual à carga final na esfera 2, eu estou saindo de um problema aqui que tinha 2 incógnitas para uma única incógnita, tá? Que nesse caso estou representando como a carga final em 1. Lembrando que a carga final em 1 é igual à carga final em 2. Então agora eu pego essa informação, coloco na primeira equação e reescrevo ela aqui embaixo. Ó. Carga inicial na esfera 1 mais carga inicial na esfera 2 tem que ser igual ao quê? 2 vezes a quantidade de carga presente na esfera 1 ao final desse processo. Como eu estou interessado em encontrar a carga final na esfera 1, como é que vai ser o resultado disso? Vai ser o somatório aqui das cargas dividido por 2. Então vai ser mais 4e mais 0, porque a carga está neutra, ó, essa esfera está neutra. Então mais 4 mais 0 dividido por 2, mais 2e. Então a carga final na esfera 1, nesse processo, nessa primeira etapa, vai ser igual a mais 2e, assim como a carga final na esfera 2, após essa iteração, também vai ser igual a mais 2e. Agora, a segunda interação, que está pedindo no exercício, é o contato da esfera 2 com a esfera 3. A esfera 2 agora vai estar carregada aqui com uma quantidade de carga mais 2e, que é resultante do processo de interação da primeira etapa. Tá certo? A carga contida na esfera 3 aqui é uma carga neutra, tá? Então ela não tem excesso nem de cargas positivas nem de cargas negativas. Matematicamente, esse processo aqui de interação é dado pelo princípio da conservação aqui das cargas. O somatório das cargas antes do processo tem que ser igual ao somatório das cargas depois do processo de transferência de cargas. Mais uma vez, como as esferas são idênticas, a carga final na esfera 2 tem que ser igual à carga final na esfera 3. Então, a soma dessas duas cargas eu posso representar como 2 vezes a carga final na esfera 2. Pego essa informação, substituo aqui na primeira equação, reescrevo ela aqui embaixo. A partir dessa equação eu consigo determinar a carga final na esfera 2. Que nesse caso a gente calcula como? Ó, mais 2e mais 0, que é a carga da esfera 3, dividido por 2, que é igual a mais 1e. Ou seja, após esse processo de transferência de carga, as cargas finais contidas nas esferas 2 e 3 são dadas por mais 1 e mais 1. Tá? Então, a carga final na esfera 2, mais 1e. Carga final na esfera 3, mais 1e também. E a terceira etapa, que é a última do exercício, é agora a interação entre a esfera 1 e a esfera 4, levando em conta as cargas resultantes já dos outros processos de interação. Tá? Então, a gente aplica novamente o princípio da conservação da carga. Como as esferas são idênticas, eu posso fazer essa substituição aqui, falando que o somatório dessas duas cargas vai ser igual a 2 vezes a carga final em 1. Pego essa informação, coloco aqui na primeira equação, reescrevo ela aqui embaixo. A partir dessa equação eu consigo calcular a carga final na esfera 1, que vai ser igual ao quê? Mais 2e menos 2e dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 0. Tá, então a carga final, após esse contato de 1 com 4, a carga final da esfera 1 vai ser igual a 0 e da esfera 4 também vai ser igual a 0. E agora,
ilustrando aqui nessa figura as cargas finais de todas as esferas após os contatos aí pedidos no exercício. A carga final da esfera 1 ficou igual a 0, da esfera 2 mais 1e, da esfera 3 mais 1e e da esfera 4 igual a 0 também. Agora vamos para o exercício 3. Na figura representada aqui nós temos 3 esferas, A, B e C. Essas esferas elas vão colidir em choques perfeitamente elásticos, tá? O que isso significa? Quando a esfera A, que está se movimentando com essa velocidade v, colidir com a esfera B, ela vai ficar parada no lugar de B, B vai continuar o movimento aqui com a mesma velocidade de A, vai atingir C, nesse caso B fica parado na posição de C, C vai subir até o ponto P, e conforme o enunciado diz, a partir desse ponto a esfera C retorna nessa trajetória, aí ela colide com B nessa posição, fica parada, B continua andando, colide com A nessa posição, B fica parada e A vai se deslocar para cá. A gente não está interessado aí na dinâmica do movimento, tá? A gente está interessado aqui nas transferências de carga que vão ocorrer nessas interações. Então, após todo esse procedimento, qual é o valor final da carga elétrica contida em A? Isso é o que o exercício quer saber. Sabendo que inicialmente a carga elétrica contida em A é igual a Q, e as outras esferas, a B e a C, elas possuem carga elétrica igual a 0, ou seja, elas estão neutras. Então vamos fazer isso por etapas. Então a primeira etapa é o choque de A com B, no qual acontece a transferência de carga, e vamos ver o que resulta desse processo. Esfera A em contato com a esfera B, depois tem a separação, utilizando o princípio da conservação das cargas, carga inicial em A mais a carga inicial em B tem que ser igual ao somatório da carga final de A com a carga final de B. Mais uma vez, as esferas aqui envolvidas no problema são idênticas, tá? São esferas metálicas idênticas. Então, a quantidade de carga final em A é igual à quantidade de carga final em B. Então, se eu somar essas duas quantidades, o resultado vai ser igual a 2 vezes a carga em A. A carga final, tá certo? Olha o índice aqui, Pegando essa informação, substituindo na primeira equação e reescrevendo ela aqui embaixo, eu consigo determinar que a carga final em A vai ser igual ao quê? Q, que é a carga inicial de A, mais 0, que é a carga inicial de B, dividido por 2. Então, a carga final em A vai ser Q sobre 2. Só que você tem que entender o seguinte, tanto a carga final em A quanto a carga final em B, após a primeira iteração, vai ser igual a Q sobre 2, correto? Só que agora eu tenho que levar essa informação em consideração quando B interagir com C, tá? Então, C a princípio tinha carga neutra, agora ele interagiu com B, ocorreu a transferência de carga e a separação. Novamente, utilizando o princípio da conservação da carga, eu tenho que, como as esferas são idênticas, as cargas finais em B e C tem que ser a mesma. Então, o somatório dessas cargas eu posso representar como 2 vezes a carga final contida na esfera C. Substituindo essa informação na primeira equação, que agora deixou de ter duas incógnitas e passou a ter uma só, eu consigo achar a carga final de C. A carga final de C, então, vai ser igual a quê? A Q sobre 4. E nesse caso, a carga final de B também vai ser igual a Q sobre 4. Lembra que no final do processo, as duas esferas têm a mesma quantidade de carga. Só que agora a gente chegou nesse ponto. No slide anterior, na tela anterior, A interagiu com B, ficou aqui parada. B atingiu C e ficou até aqui, parado. E C subiu. Agora a gente vai analisar o movimento aqui ao contrário, tá? Então agora é C, que vai descer, vai interagir com B, vai ocorrer a separação e vamos ver qual é a transferência de carga envolvida nesse processo. Mesma coisa, princípio da conservação da carga, as cargas são e as esferas são idênticas, então as cargas se distribuem de maneira
igual entre as esferas, tá? Então, somatória dessa carga, posso falar que é 2 vezes a carga final em C. Quando eu faço isso, eu pego essa informação, substituo na primeira equação aqui, reescrevo ela aqui embaixo e consigo determinar o valor final da carga contida em C, que é igual a Q sobre 4. Só que esse valor de carga final em C é o mesmo contido agora em B. Só que nesse ponto agora C ficou parado e B continuou o movimento. E agora na próxima etapa ele vai interagir com A e a gente vai determinar a carga final contida em A. Agora a interação entre B, que tem uma carga inicial agora de Q sobre 4, com A, que após ter interagido inicialmente com B, ficou com uma carga inicial Q sobre 2. Então vamos fazer agora essa interação. Ó. Agora B vai interagir com A, vai acontecer a transferência de carga e a separação. Novamente a gente aplica o princípio da conservação das cargas, somatório das cargas antes do processo tem que ser igual ao somatório depois desse processo, as esferas são idênticas, então no final do processo a quantidade de carga vai ser a mesma em cada uma das esferas, o que eu acabo de representar aqui matematicamente. Pego agora essa informação, substituo na primeira equação e eu consigo determinar agora a carga final em A após esse processo. Ó. Quando as esferas interagiram aqui B com A, ó, a carga inicial de A nesse processo era Q sobre 2 e a inicial de B, Q sobre 4. Tá? Essa Q sobre 4 aqui é resultante da interação anterior entre B e C. Tá certo? Então, eu posso multiplicar essa equação aqui, essa fração por 2 em cima, 2 embaixo, para ficar com o mesmo denominador dessa outra fração. Ó. O resultado disso vai ser o quê? 2Q sobre 4 mais Q sobre 4. Isso aqui dá 3Q sobre 4 dividido por 2, que é igual ao quê? 3Q sobre 8, que é o resultado da carga final em A. Tá? Então, isso responde o que é perguntado no exercício 3. E para fechar, um exemplo aqui, um exercício aqui mais simples, ele fala o seguinte: uma esfera que inicialmente estava neutra, você foi lá e retirou 10 a 14 elétrons. Determine a carga elétrica resultante dessa esfera. A primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, ó, você removeu elétrons de uma esfera que estava inicialmente neutra, ela vai continuar agora com excesso de elétrons ou com excesso de prótons, que são os portadores de carga positiva aí? Se eu retirei elétrons, vai ter mais prótons agora nessa esfera do que elétrons, correto? Então a carga final nessa esfera ela vai ter que ser uma carga positiva. E a gente calcula a quantidade de carga da seguinte forma: N, que é o número de elétrons que você retirou, positivo por essa razão, porque você retirou elétrons, vezes a carga elementar, né, que é a quantidade de eletricidade de cada um desses elétrons aqui separadamente, tá? Então a gente sabe que a quantidade de elétrons removida foi de 10 a 14 elétrons, e aqui é o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Fazendo essa equação, resolvendo essa conta, a gente sabe o quê? Que no final do processo aí de remoção dessas cargas, a esfera ficou carregada com uma carga positiva de valor igual a 1,6 vezes 10 a menos 5 coulombs. Então é isso, pessoal. Resolvemos esses 4 exercícios. Bons estudos e até a próxima.